Como usar essa ferramenta no dia a dia, então? O primeiro passo da gente começar a fazer uma evolução de rebanho é a gente fazer um levantamento das categorias de animais existentes na propriedade. Então, vocês vão ver que esse corte que está aqui no slide é um corte da planilha que eu passarei para vocês, tá certo? Onde a gente cadastra lá a quantidade de animal que eu tenho presente em cada categoria. Esse vai ser o ponto de saída, né, a largada para a gente, né, no início do levantamento, para a gente poder fazer a evolução. O segundo ponto, e extremamente importante, que são os índices que a gente estava comentando. Então, a gente levantar os índices zootécnicos reprodutivos, né, no primeiro momento os ligados à reprodução, quando não existem os índices, né, a gente tentar descobri-los, né, com as anotações existentes. Nós vamos ver uma ferramenta simples no Excel que possibilita a gente a ter uma aproximação desse índice real da fazenda, caso exista alguma anotação e da parte de inseminação, de parto, etc. Vocês vão ver que uma fazenda que anota as inseminações, os partos e os diagnósticos, a gente já consegue levantar, mesmo que de forma precária, alguns índices, mas isso pode servir, eles serão de extrema importância para a gente utilizar na evolução de rebanho. Então, eu coloquei um exemplo, uma evolução de rebanho de uma fazenda que vinha com a taxa de prenhez de 16%, né, no ano de 2015, 2016, uma taxa de concepção de 40% e uma taxa de serviço de 40%, tá certo? Um número relativamente comum da gente encontrar no dia a dia de algumas propriedades leiteiras. E aí eu simulei para essa fazenda, vale lembrar que uma fazenda com um volume pequeno de animais, tá certo? Então nós estamos falando aqui de uma fazenda com 20 vacas em lactação, uma fazenda bem pequena, tá certo? Para vocês verem o tanto que esse ajuste na reprodução e a gente conseguir mostrar isso para o cliente e através da evolução de rebanho nos propicia mostrar isso para o cliente, o quanto esse impacto vai refletir em faturamento para a fazenda. Então, a fazenda relativamente pequena, com uma taxa de prenhez em torno de 16%, tá certo? E aí nós buscamos alternativas que vocês estão vendo aí ao longo de vários módulos, né, de melhorar os índices reprodutivos. Basicamente, nesse exemplo aqui, o que nós fizemos? Nós aumentamos a taxa de serviço, que é um número relativamente simples da gente passar ele aí de 40% para 60%, 65%. A gente conseguir aumentos expressivos na concepção é um desafio muito maior, infinitamente maior do que a gente conseguir aumentos significativos na taxa de serviço. Então, o que nós fizemos nesse exemplo? Simulamos um aumento da taxa de serviço de 40% para 65%. Falar, à medida que a gente vai inseminar mais vaca, vai colocar maior pressão na inseminação, vamos falar assim, teoricamente tem uma tendência de que se diminua um pouco a concepção, já que eu estou inseminando mais vacas, né? Existe muito essa crença aí. Então, eu simulei que a gente aumenta a concepção, a gente aumenta o serviço e diminui um pouco a concepção. Para ficar um exemplo, vamos falar assim, uma coisa bem real, bem aceitável para a gente mostrar para o cliente, tá certo? Nada, nessa brincadeira dessa fazenda, nós passamos a taxa de prenhez de 16%, tá certo? 16%, ou seja, ele emprenhava 16% das vacas aptas a cada 21 dias, e agora ele emprenhou em 2017 23% das vacas aptas a cada 21 dias. E o que isso aí vai refletir? Mantendo os demais índices, tá certo? Mantendo perda de prenhez, mantendo idade ao primeiro parto. O único ajuste foi o quê? Aumentou a taxa de serviço, diminuiu um pouco a concepção, mas eu tive um aumento na taxa de prenhez de 16% para 23%. O que isso aí vai impactar na propriedade, tá certo? Quando nós ajustamos os índices reprodutivos, a gente precisa também de estar atento aí na questão dos índices sanitários e produtivos. Basicamente, quando a gente, numa evolução de rebanho mais simples, vamos pensar assim, a gente vai ter um ajuste aí na produção de leite, já que quando
eu melhoro a reprodução dessa propriedade? E aí foi o número que nós conseguimos aqui nesse caso. Quando a taxa de prenhez aumenta, meu intervalo entre par diminui, o del médio do rebanho diminui. Quando o del médio do rebanho diminui, a média de produção por dia aumenta. E essa é a grande ferramenta de colocar dinheiro no bolso do produtor, tá certo? Então, nessa propriedade, quando ela saiu de uma taxa de prenhez de 16% em 2016, que refletiu o leite de 2017, para uma taxa de prenhez em 2017 de 23%, que vai refletir a produção média de 2018, nós chegamos a um número que ela vai sair de uma média de 20 litros de leite por vaca dia para uma média próximo de 22 litros de leite por vaca dia, tá certo? O que isso aí vai resultar em efeito na produção de leite dessa fazenda? Por que eu estou focando aqui na produção? Porque é a maneira mais fácil e a que mais impacta, a maneira mais fácil de a gente mostrar para o cliente, é a maneira que mais impacta para ele, que é o aumento de faturamento, que é o aumento de volume de leite, aumento da venda de leite, consequentemente o aumento do faturamento. Então essa fazenda sem adquirir animal, né, só colocando maior foco na reprodução, ela vai sair aí de 150 mil litros de leite produzido em 2017, tá certo? Para 203 mil litros de leite produzido em 2018. Uma produção saindo aí uma variação de 415, em torno de 415 litros de leite por dia para 558 litros de leite por dia. Lembrando que é uma fazenda de pequeno porte, tá certo? O que isso aí vai representar para essa fazenda de diferença de leite vendido? Algo em torno de 50 mil litros de leite por ano. Algo em torno de 50 mil litros de leite a mais para vender por ano. Se a gente coloca números, né? Vamos colocar dinheiro na conta para facilitar o entendimento. Quando você coloca dinheiro, facilita muito o entendimento para a maioria dos clientes. Então, nós estamos pensando aqui num plantel pequeno, de 20 vacas em lactação, tá certo? O preço do leite aí de 1,25, vai ter uma produção extra aí de 50 mil litros de leite, ou seja, isso aí vai possibilitar um faturamento de praticamente 62 mil reais a mais, né? Vou falar assim, esse leite é produzido de graça? Não, ele custa para produzir, ele tem um custo, né? Um custo da alimentação, mas basicamente o custo da alimentação que vai estar impactando isso aí, ou de uma maneira geral, os custos variáveis. Os custos fixos da fazenda serão os mesmos. Então esse leite vai pagar aí uma margem de contribuição de 70 centavos e vai ter uma sobra aí em torno, nesse nosso exemplo lá, de 55 centavos por litro. Isso aí resulta em 27 mil reais a mais por ano numa fazenda de 20 vacas. Ou seja, nós estamos falando de mais de R$1.000 a mais por vaca em lactação na média do ano. Ou seja, é uma diferença significativa. E quando você consegue mostrar isso para o cliente, que isso vai aparecendo ao longo do tempo, é mais fácil de você convencê-lo das mudanças no dia a dia para que essa mudança possa realmente ocorrer na prática.